Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Reis. Capítulo 4. Versículo 38. Segunda Reis, capítulo 4, versículo 38. Nós vamos até o versículo 41. O tema da pregação de hoje é a morte na panela. Não sei se todos já estão acostumados com esse texto, se já leram, mas eu peço que vocês agora consagrem os ouvidos ao Senhor. Vamos ler o texto. Diz assim: Depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo, a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: Ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado. Embora ninguém soubesse o que era, o ensopado foi servido aos homens. Mas, logo que provaram, gritaram: Homem de Deus! Há morte na panela, e não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: Sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus eterno e todo-poderoso, nosso Pai, nós pedimos o Teu Espírito nessa hora, Senhor. Que o Senhor venha me usar como um vaso de barro e que o Senhor venha falar aos corações dos meus irmãos. Estamos aqui no Espírito de Cristo, Senhor. Então abençoe esse momento. Que a Sua palavra seja precisa aos nossos corações e que os segredos dos nossos corações sejam colocados para fora pelo poder da Tua palavra, para que todos saibam que o Senhor está entre nós. Em Cristo Jesus eu oro. Amém. A minha última mensagem sobre Eliseu, como nós estamos nessa série de mensagens da vida e obra desse grande profeta chamado Eliseu, a última mensagem foi sobre a mulher sunamita, que via que o profeta passava para lá e para cá. Estava no monte, mas passava também perto de sua casa. E a sunamita, ela pediu ao marido para construir um quartinho para o profeta, que ficou conhecido como o quarto do profeta. Para sempre que o profeta passar por lá, ele ter um lugar para descansar, um lugar para comer. E ela fez tudo com muito carinho. O marido aceitou a proposta dela, ela fez o quartinho para o profeta Eliseu, ela colocou ali uma mesa, uma cama, uma lamparina, tudo com muito carinho para o profeta pousar em sua casa sempre. Isso gerou um vínculo de amizade e de carinho profundo entre um dos maiores profetas de Israel e uma mulher de Sunem, que é por isso que é sunamita. Coisa que é incrível, como nós aprendemos, Eliseu tinha relacionamento com grandes reis da terra. Os reis procuravam Eliseu, comandantes de exércitos procuravam Eliseu, e agora ele criou um vínculo de carinho e amizade com uma mulher. O texto no versículo 38 começa: Depois Eliseu voltou a Gilgal.
Nesse tempo, a fome assolava a região. Eu não quero que vocês confundam essa fome aqui, que assolava toda aquela região, com a fome causada pelo cerco que eu já preguei. Porque houve uma grande fome em Samaria, o qual uma cabeça de jumento valia 80 peças de prata. E uma caneca de esterco de pomba valia 5 peças de prata, o que é um absurdo. As pessoas tomarem esterco de pomba por 5 peças de prata. É a mais brutal fome. Só que não é fome na terra. Era fome em Samaria. Porque o cerco inimigo tomou as portas da cidade. Não entrava alimento, não entrava água, não entrava suprimento. E o povo dentro de Samaria começou a padecer de fome por causa da guerra. Mas era uma fome causada por homens maus. Essa fome aqui do início, que assolava toda aquela região, inclusive Gilgal, é um outro tipo de fome, que provavelmente é a fome do capítulo 8, vem comigo no versículo 1. E por que eu falei desta mulher, de Sunem? Porque ela volta à cena agora no capítulo 8 de 2 Reis. Olha o versículo 1, olha como a amizade deles ficou profunda. Diz assim, 2 Reis 8:1, Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Lembra da história, ele ressuscitou o filho da sunamita. Então ele vai agora e previne a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Saia do país com a sua família e vá morar onde puder. Olha, saia do país. Pois o Senhor determinou para esta terra uma fome que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com a sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Olha, ele procura essa simples mulher e diga, olha, o Senhor decretou uma fome que durará 7 anos. Saia do país e vá para outro lugar. Lembrando aqui que o papel do profeta não é explicar a Deus sempre. O papel do profeta é anunciar os desígnios do Senhor e não dizer o porquê Deus decretou a fome. Apenas ele diz, é um decreto do Senhor. Deus decretou, eu não sei o porquê. Eu não explico o porquê. Nem sempre se exige do homem de Deus e do profeta explicações sobre o agir de Deus. Não é porque ele sabe a maneira como as mãos de Deus se movem, ou quando a mão de Deus vai se mover, ou quando a mão de Deus vai tocar, ferindo ou curando, que ele conhece a mente do Senhor. O profeta não conhece a mente do Senhor. Ele está ali só para proclamar os desígnios do Senhor. Mas por que, pastor? Por que a fome? Por que a tragédia em minha casa? Por que o mal em minha família? Por que essa doença em minha vida? Por que Deus permitiu? Ou por que Deus decretou? Nós não sabemos, irmãos. É aquela mesma história. Olha, quem pecou para esse homem estar cego de nascença? Ele ou o pai dele? Ainda bem que Jesus era Deus, ele pôde dizer nem ele, nem o pai dele. Porque nem todo mal sobrevém ou vem por causa do pecado. Como Jesus explicou, ele está enfermo para que a glória de Deus se manifeste. E disse, homem, volte a enxergar. E o homem voltou a enxergar e Deus foi louvado. Então nós não sabemos o porquê das catástrofes. Nós não sabemos o porquê Deus decreta essas coisas. Mas qual é o nosso papel? Foi Deus quem fez e eu não sei. Só saia do país, só sai desse ambiente, só fuja daí. Deixa isso para trás e vá embora com toda a sua família. Por quê? Porque Deus decretou uma fome nesse país. Vai embora. Quando a gente volta para o capítulo 4, no versículo 8, a gente repara que Eliseu voltou a Gilgal. O profeta não foi embora do país. Ele permaneceu ali. E nesse tempo, a fome assolava a região. Perceba um outro ponto aqui. Quando o mal vem sobre a terra, ou sobre uma nação, ou sobre um país,
Pega tanto os maus quanto os bons. Eliseu está nesse ambiente de fome também. Você imagina Eliseu passando fome? Ou ainda que não passando fome, não tendo do bom e do melhor naquele momento, porque Deus não quis aquilo para aquela terra? É o contexto, a Bíblia enfatiza, a fome assolava a região. Olha a continuação. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo, ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para esses homens. Como eu já ensinei a vocês aqui, existiam escolas de profetas espalhadas por aí. Existia uma escola de profeta em Gilgal, existia uma escola de profeta em Betel e em outros lugares. Mesmo a fome assolando a terra, os profetas se reuniam para estudar. Os profetas se reuniam para ouvir sobre Deus. Qual era o conteúdo do ensinamento de Eliseu? Eu não sei dizer se Eliseu estava falando sobre como Deus interviu no período do Mar Vermelho. Eu não sei dizer se Eliseu estava falando sobre a serpente de bronze que foi levantada no deserto para curar o povo do veneno das serpentes. Eu não sei dizer. Eu só sei de uma coisa. Eliseu se reunia com os seus profetas para falar de Deus. É isso que eu sei. Independente do período, independente da estação, independente do momento, esteja reunido falando do Senhor. Quando o homem de Deus se reúnem, eles precisam se reunir para saber mais sobre Deus. Quando a igreja se reúne, como a gente está aqui, nós não podemos ter outro assunto a não ser sobre Deus. Eu não posso simplesmente chegar aqui num culto e dizer, vamos cantar Chico Buarque com a igreja. Não! Vamos cantar aqui uma canção do Legião Urbana que diz, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. A mensagem é até boa, mas isso não era um louvor a Deus. Quando o povo de Deus se reúne para falar sobre Deus, para cantar sobre Deus, para orar a Deus, é a maior potência do mundo quando homens se reúnem para falar do Senhor, e não é em vão estar nesse ambiente, ainda que você esteja no pior período da sua vida. A fome assolando toda a terra, e os homens de Deus estavam reunidos. Jesus tinha morrido, os discípulos não sabiam que ele iria ressuscitar. Os discípulos se esconderam. Mas que bom, pela providência divina, eu não sei como, eles estavam juntos, na mesma casa. Leia o Evangelho de João. Jesus morreu na sexta-feira e só ressuscitou no domingo de manhã. Os discípulos passaram esse período juntos, só um discípulo não estava junto, que era Tomé. Tanto é que na primeira aparição de Jesus ressuscitado, Tomé não estava. Mas depois que Tomé ouviu, ele disse, olha, eu não creio. Eu não acredito que Jesus ressuscitou. Eu só acredito se eu tocar no buraco da mão dele, se eu ver o buraco do lado dele, aí eu crerei. Mas mesmo diante disso tudo, Tomé passou a estar com os discípulos, mesmo duvidando. Até que Jesus apareceu no meio dos seus discípulos que estavam reunidos. Aquilo que eu já ensinei para vocês, eu repito aqui. Sempre que os discípulos do Senhor estão reunidos, o Senhor aparece. Ali foi em forma corpórea. Ele dizendo, está aqui a evidência da ressurreição dos mortos. Eu ressuscitei de fato. Tomé, toca aqui, Tomé. Agora você crê, Tomé? Bem-aventurados que não viram, mas creram. Se a gente está reunido no nome do Senhor, o Senhor vai aparecer aqui hoje. Nem que seja por meio da sua palavra, nem que seja por meio das emoções causadas pelos louvores, as emoções corretas. Nem que seja por meio das orações, das intercessões que você fala, eu nem pedi oração, e aquela pessoa está orando por uma causa que é minha, e eu nem comuniquei a ela. Deus está presente, colocando os desejos dos corações na boca daqueles que se levantam na igreja.
Mesmo você passando pelo pior período da vida, eu quero relembrar esse ponto aqui, não deixe de estar junto. A fome está grande, então não me reúno mais. Está errado. A crise na minha família está grande, então não me reúno mais. Está errado. Meu filho está muito rebelde, então não me reúno mais. Está errado. Estou com problema financeiro, não vou mais à igreja. Está errado. A fome assolava toda a terra e Eliseu estava reunido com os profetas. A reunião é importante tanto na bonança quanto na falta. E você que acha que porque serve a Deus sempre terá tudo do bom e do melhor, não sei quem te enganou, porque é mentira. Muitas pessoas se afastaram da igreja porque acharam que Jesus ia dar tudo do bom e do melhor para elas. Não tinham estrutura para aguentar o período ruim. Ainda tem uma outra coisa na Escritura que é mais pesada do que um período ruim da vida. Porque talvez você está agora diante de mim aqui e dizendo, a minha vida não está boa, eu estou passando uma fase ruim. É uma fase ruim. Agora as Escrituras nos falam de um outro perigo ou de um outro período que é muito pior do que uma fase ruim. Você sabe do que a Bíblia chama esse período? De o dia mau. Já leram sobre isso? Se revistam da força do poder do Senhor, do seu forte poder, para que possam estar de pé no dia mau. Você sabe o que é o dia mau ali em Efésios? É o dia do maligno. Parece que ele mirou em você. E ele vai trazer todas as perturbações que ele puder somente em cima de você. Esse dia mau é pior do que uma fase ruim. Não queira comparar um coração quebrado, não queira comparar uma fase ruim na família, no emprego, com o dia mau. O dia mau parece que o diabo esqueceu de toda a terra e diz, eu não quero me lembrar mais dos Estados Unidos, nem da Rússia, eu só quero esse crente agora. Aí é pesado. Aí só quem tem a raiz mesmo para permanecer. Como Pedro permaneceu. Foi o dia mau de Pedro. Ele encostou tanto em Pedro que Pedro negou o seu Senhor 3 vezes, lançando maldições e espraguejando. Eu não conheço esse homem. E Jesus já tinha dito, Pedro, o diabo vai te peneirar, Pedro. Mas eu intercedi por você, para que a sua fé não desfaleça. Uma das coisas que ajudam a sua fé não desfalecer está na igreja. Porque às vezes é um período que você não consegue mais ler a Bíblia. Mas aqui a gente lê. A Bíblia está aberta aqui. É um período que você não consegue mais orar em casa. Você vem, porque aqui você vai orar. É um período que você não consegue se comunicar direito com os da sua família. Mas você vem, aqui você é obrigado a se comunicar. Alguém vai chegar em você. A reunião ajuda a fé. Grava isso. Não venha só na igreja no período da bonança, não. Não venha na igreja só no período da fase ruim, não. Venha também, se o Senhor permitir que você passe o dia mal. Que parece que nem todos os cristãos passam. Parece que tem alguns selecionados para encarar isso. Lembrando o texto bíblico que diz, olha que Deus não deixa você ser tentado além do que você pode suportar. E Ele, no meio da tentação, dará o escape. Qual foi o escape de Pedro? Depois que ele negou Jesus 3 vezes, eu digo, o olhar de Jesus para Pedro. Você lembra quando Jesus está passando na via dolorosa, que ele olha dentro do olho de Pedro? E aquele olhar fez Pedro se arrepender dos seus pecados e chorar amargamente. Pedro ali estava sendo restaurado. O escape está nos olhos do Senhor. Então os discípulos estavam ali, passando fome, homens de Deus, ou comendo coisas que nunca comeram na vida. Agora vão ter que tomar uma sopa de algum fruto que o discípulo conseguia achar. Alguns acham que tinha até um pouco de carne nesse ensopado, mas se tinha, era um pouco de carne. Mas há a possibilidade de não ter carne ali. Olha o texto.
Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Está o caldeirão fervendo. Não é lasanha, não tem um boi aqui, um churrasco, é um ensopado. Olha o versículo 39. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. Como nós lemos o texto no início, sabemos que tem veneno aí. Ele pegou algum fruto venenoso. Mas repara, esse discípulo de profeta tinha uma boa intenção, sim ou não? Sim. Ele era alguém disposto a servir, sim ou não? Sim. O outro também era disposto a servir, porque o profeta dá uma ordem: coloca a alga no caldeirão. Faça isso, faça aquilo. E eles estão obedecendo. Eles são bons servos aqui. Olha o problema, ele vai com toda a boa vontade, mas pega frutos que ele não conhece, não sabe a procedência. E o pior, ele enche o seu manto do fruto venenoso. Nem sempre a boa vontade traz coisas boas. A boa vontade sem o conhecimento muitas vezes traz a morte. A boa vontade de falar, a boa vontade de aconselhar, a boa vontade de querer tirar alguém de um período de desespero, seja o que for, nem sempre a sua boa vontade está cheia de vida. Às vezes você encheu o seu manto da boa vontade que traz morte, porque é uma boa vontade ignorante, sem conhecimento de Deus, sem sabedoria de Deus, é só vontade de fazer. E uma boa vontade, repara, ele enche o manto daquilo, ele corta em pedaços, ele está fazendo aparentemente tudo direito. E não sabe que está cortando veneno, não sabe que vai colocar veneno na comida da reunião dos profetas. Ele coloca no caldeirão, o ensopado pode até estar cheirando bem. No período de fome, parece que esse ensopado vira um grande banquete. Qualquer cheiro quentinho em momento de fome é algo bom, e eu não sei porque, graças a Deus, eu nunca passei fome em minha vida. E outra coisa, o texto diz: embora ninguém soubesse o que era, ninguém procurou saber o que ele trouxe. É a confiança. Mas qual é o problema? Versículo 40. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que provaram, gritaram. Ao provar, eles não comeram tudo. Eles só provaram. E ao encostar no paladar, ou descer a garganta, já perceberam que era veneno. Alguns estudiosos dizem que se percebia pelo amargor profundo do gosto. E eles gritaram: homem de Deus, há morte na panela. Eles detectaram, provamos, tem morte na panela. Algumas coisas importantes aqui para nós. O que isso te faz lembrar? Isso te faz lembrar o quê? Alguém que sai, que trabalha para colher frutos, para trazer, para cortar tudo direitinho, para colocar no caldeirão, para mexer, esperar dar o ponto e começar a servir todos na reunião. Isso parece com o quê? Isso parece com um preparo de um sermão. Sim ou não? Que acontece na reunião do povo de Deus. A boa vontade, um elemento, mas sem o conhecimento. Está tudo bonitinho. Eu não tenho um esboço aqui, mas às vezes o esboço vem, esse aí parece que é o de manhã. Alguém deixou aqui, com letras azuis, outras rosas, outras vermelhas, outras verdes. Parece que é um belo sermão, mas tem veneno na panela. E será servido. E todos provarão. Mas alguém na igreja moderna tem o discernimento para gritar: pastor,
a morte no sermão? Ou será que a igreja de hoje come tudo que eles botam no prato? Ou será que a igreja de hoje está sendo apacentada por homens no YouTube? Ou será que a igreja de hoje consegue ouvir um sermão fiel e um sermão infiel e dizer, são dois grandes sermões, coisa que não é? Parece muito com isso, com o preparo, a boa vontade. Olha, esse homem não tinha conhecimento de botânica. Ele não poderia pegar tudo o que estava na frente dele. A questão é, Eliseu não estava com ele para ver isso. Mas foi servido aos homens. A intenção é boa, irmãos, mas quando se trata de púlpito, não é só uma boa intenção que vale. O púlpito é o caldeirão, onde a comida é mexida. O púlpito da igreja é esse caldeirão que quando mexe a fumaça sobe e as pessoas sentem o cheirinho do alimento. Será que vem pão fresco? Será que vem sopa rala? Ou será que vem morte no caldeirão? A igreja está sentindo o cheiro, o início. Não é porque tem boa intenção que é para estar no púlpito. E é algo sério, pois a Bíblia fala, olha, aqueles que foram chamados para ser mestre, será julgado com maior rigor. Aqueles que estão numa posição de ensino, serão encarados, julgados e vistos com maior rigor diante de Deus que está nos céus. Aqui era um alimento físico, isso está claro. Mas eles gritaram ao homem de Deus, eles recorreram ao homem de Deus, porque o homem de Deus estava na reunião deles. O problema é que quando você está em casa, ouvindo o seu pastor predileto, ou ouvindo qualquer outro pastor por causa do tema, não tem um homem de Deus para você gritar, tem morte aqui, porque você nem percebe. E se perceber, se o seu pastor predileto é o de longe, recorra a ele, grite a ele, a morte, ajuda-me, eu quero ver ele atender você. O seu doutrinador é o pastor da sua igreja. O seu doutrinador não é pastor de YouTube. Porque se for, eu não vou responder diante de Deus pela sua alma. Quem vai responder é você mesmo. Porque nem o coitado lá vai responder, porque ele nem te conhece. E se for veneno, então, você está caminhando para a morte. Porque não tem alguém experimentado na palavra para dizer, é veneno. Você já procurou? Pastor, eu estou estudando isso aqui, eu estou ouvindo isso aqui. O senhor concorda com isso aqui? Ou será que você é tão soberbo ao ponto de não... Isso não entra na sua cabeça? A morte na panela. Grite a quem? Gritará a quem? Recorrerá a quem? Pastor, eu achei isso meio estranho. Ou eu acho que eu estou concordando com isso, mas eu não sei se é muito certo. Há morte na panela, pastor. Me ajude. Eles gritaram ao homem de Deus. E eles não tomaram mais. Eu quero colocar alguns pontos aqui. Existem pastores fiéis a Deus. Não se aprofundaram tanto na teologia, porque nem todos foram chamados para isso, mas são homens de Deus. São homens da Bíblia. Eles conseguem ser profundos naquilo que a Bíblia dá a eles. Eles têm um zelo pelo texto. Eu costumo honrar os pastores velhinhos das cães brancas. Eu não desprezo, não. Irmão, eu trato com o maior amor do mundo. Não é contra eles que eu falo. Mas existe uma outra classe que às vezes é boa intencionada, mas não deveria ter sido ordenada. Às vezes as pessoas falam, ele é pastor, mas ele nem a dicção dele é boa, ele fala nada com nada, eu não entendo nada, eu não sei nem porque ele está ali. Ele tem boa intenção, ele tem bom coração, ele é muito acolhedor. Mas ele não conhece Bíblia, ele não sabe nem falar direito. Ele não vai matar as pessoas por causa de veneno. Talvez ele vai matar por falta de alimento.
Agora tem uma outra coisa perigosa, e aí sim é perigosa. São os pastores e as igrejas inclusivistas. E eu não estou falando só na parte sexual, de igrejas inclusivas que acolhem o gay como ele está e deixa ele como ele está para sempre e concorda com as práticas. Pastor casado com pastor, pastora casado com pastora, não é disso. O inclusivismo aqui é o seguinte, o que é muito perigoso. Todas as espiritualidades são válidas. Toda forma de adoração é válida. Veja o que um rapaz escreveu na internet ontem, exatamente ontem. E eu fui lá, comentei com todo carinho no que ele postou, mas parece que ele estava obstinado, como o meu celular agora que cismou de parar. Mas vai vir. Bem lentamente achei. Olha o que esse rapaz disse. Sou cristão, de tradição evangélica, mas isso não quer dizer que eu não aprecie a beleza que há nas outras religiões. Pelo contrário, o diálogo com as outras tradições religiosas e espirituais é um exercício enriquecedor para a caminhada. Quem é o pastor desse rapaz? E ele escreve muito bem, ele põe a vírgula no tempo certo, ele está certinho, é um rapaz com boa instrução. Provavelmente ele tem a minha idade, ou é um pouco mais velho. Será que o pastor dele também, a igreja dele está toda assim? Aí eu fui lá e comentei, eu não aguentei, e eu disse assim, leia Atos 17, 16, só isso, ponto. O que está em Atos 17, 16? Paulo chega em Atenas e vê toda a idolatria e toda a religião de Atenas. E a Bíblia fala aí, o apóstolo Paulo ficou profundamente indignado com a idolatria deles. Eu só botei isso. Aí ele me respondeu, leia Atos 17, 22. Aí Atos 17, 22 é só um recurso que Paulo usa para que o que Paulo vai pregar, seja aceito. Olha, veja que vocês são muito zelosos e religiosos. Veja aqui que tem um altar ao Deus. Paulo não está apreciando a religião. Ele está usando um recurso para ser aceito no meio e poder falar. Aí eu falei, vou comentar mais uma vez, então. Aí eu disse, então leia Atos 17, 29. Aí ficou nisso, né? Falei, então leia Atos 17, 29. E aí eu fui didático. Ele chama de falsa religião aquilo, leia o texto. Ele chama de ignorância e ordena que se arrependam, sim ou não? O texto está atrás de mim? Alguém leu aí? Se arrependam, ignorância, sim ou não? Falei, cara, ele é cego, ele é burro, ele é maldoso. Paulo não está apreciando a religião de Atena, que invoca Zeus, que invoca e tantos outros deuses. Tem o deus do vinho, tem as orgias, tem um monte de coisa ruim ali. Aí eu disse para ele outra. Paulo chama o arrependimento e manda eles crerem em Cristo e que adorem o Cristo ressurreto. Vamos ver o que ele disse para mim, que acho que eu até esqueci. Aí ele insiste, não, Paulo estava observando atentamente os objetos de cultos e propõe um ponto de conexão com a cultura grega, o altar de Deus desconhecido. Ele ainda cita os profetas daquele povo. Falou nada com nada. Aí eu disse, olha a estrutura do texto. Aí eu fui lá, eu vou ter que parar com isso. Aí eu coloquei bem de dar, ponto 1, indignação pela idolatria deles. Ponto 2, moderação e sabedoria no diálogo para ser ouvido. Ponto 3, chamado ao arrependimento e a crença no Cristo ressurreto. Eu disse, não é difícil de entender, mas você deve estar obstinado pela admiração por essas espiritualidades. Um abraço. Aí ele disse, e você também já entrou com leitura pronta, mas é ansioso para falar e tardio para ouvir. Falei, tá bom, acabou o papo. Que igreja ele é? De alguma igreja ele é. Ele aprendeu. É ou não é? Irmãos, gravem isso. Isso é morte na panela.
Porque se eu digo que toda a forma de religião é aceitável diante de Deus, e é verdadeira diante de Deus, isso é uma incoerência incrível. Vamos lá. Você sabe o que os islâmicos acreditam sobre Jesus? Vocês sabem? É bom você ouvir, porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. Se você não quer ter fé, tapa os ouvidos então. Se não quer ter fé, tapa os ouvidos. Fala assim, quem sabe essa fé seja boa e traga alegria ao meu coração, vou tentar abrir os ouvidos. Aí ouve. A fé vem pelo ouvir. A escolha é tua. Bem arminiano agora. A escolha é tua. Ó, até esqueci. Sabe o que os islâmicos pensam sobre Jesus? Que Jesus é um grande profeta, como Mohammed. Mas olha o que eles creem. Esse é o ponto falho na religião islâmica. É a prova de que é uma religião mentirosa. Eles não acreditam que Cristo foi crucificado. Sabe o que eles acreditam? Que Deus pegou Judas, colocou a imagem de Jesus na cara de Judas, e eles crucificaram Judas achando que era Jesus, e Deus foi e botou Jesus para subir para os céus. Que invenção é essa? Olha o que fizeram. Deus pegou Judas, colocou o rosto de Jesus em Judas, o povo viu Jesus em Judas, crucificou Judas, Judas estava lá na cruz. Deus meu, por que me abandonaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Pai, a ti eu entrego o meu espírito. E tal centurião, esse mesmo é o filho do Deus vivo. Aí houve trevas na morte de Judas. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, com Judas morrendo. E Jesus já estava na glória voando. É possível a gente estar falando a verdade e os islâmicos também? Alguém está mentindo, sim ou não? Se é mentira, é um engano. A mentira não é boa. A mentira é má. Quem é o pai da mentira? O diabo está em qual delas? Não dá para ser igual, irmãos. Não dá para tolerar tudo. Nós, cristãos, somos exclusivistas. Nós temos a coragem para dizer, só Jesus salva. E ponto final. E os islâmicos também são exclusivistas. Só que quando a mídia trata eles, diz assim, é a cultura deles, respeita eles. Aí eles batem nas mulheres, mas é a cultura deles. Não se, eu quero ver na Copa como vai ser, né? Por que num país cristão a mídia fala o que quer e não é perseguida? Porque não é do cristianismo perseguir. É do cristianismo deixar as pessoas falarem o que quiserem. Um ateu chamado Richard Dawkins estava discursando numa cidade famosa nos Estados Unidos e falando contra Jesus e a religião cristã. E perguntaram ao apologeta da fé num programa de televisão, o que você achou da fala do Dawkins? Amaldiçoando Deus, amaldiçoando os cristãos. Ele disse, olha, a fala dele só mostra como a nossa religião é boa. Porque se ele fala isso num Estado islâmico, ele estava decapitado. Por que ele voltou vivo para casa? Porque nós somos cristãos, e é paz e amor mesmo. Ele fala o que quer, a gente não mata ele. Agora, eu quero ver ele ir no país islâmico e dizer, Mohammed é um maldito. Aí eu quero ver ele para casa vivo. Aqui não, se xinga pastor, xinga a igreja, apedreja a igreja, ninguém morre. Vai para casa normal. A mídia persegue a gente o tempo todo, os intelectuais perseguem a gente o tempo todo. Estão vivos, irmãos. Que boa notícia, né? A gente convive com centros de macumba perto da nossa igreja. Estão intactos, sim ou não? É necessário ter coragem para dizer, nós respeitamos todas as religiões, mas nós não vamos parar de dizer que só Jesus é a esperança do mundo, que só Jesus é a luz dos homens, que só Jesus traz a alegria profunda, vinda dos mais altos céus no coração de uma pessoa. Essas coisas estão sendo ensinadas de púlpito. Como eu vi um pastor batista no púlpito batista de uma igreja batista em São Paulo, dizendo, quando o budista, o islâmico, o cristão se reúnem na espiritualidade, o Deus de todos eles está ali junto. No púlpito de uma igreja batista. É morte na panela. O bom é que esses homens aqui gritaram para o homem de Deus. E o homem de Deus resolveu o problema.
Agora eu quero abordar a questão em outro prisma. Agora não falando de púlpito, mas falando da sua alma. Às vezes você pode dizer, pastor, mas quem está envenenado é a minha alma, é o meu coração, pastor. Parece que essas ervas daninhas ou essas ervas venenosas foram colocadas dentro da minha alma. E às vezes não foi uma falsa doutrina nem nada, mas foi alguma amargura da vida que te atingiu, que te envenenou. E você está morrendo por causa disso. Às vezes é alguém que entrou na sua vida e te causou um mal terrível. Ou às vezes foi uma grande miséria que se abateu sobre a tua casa e envenenou a sua alma. A sua família se quebrando e a sua alma sendo envenenada. Problemas terríveis que eu não consigo nem aqui pontuar. E você diz, o que eu faço, pastor? Grite ao Senhor, Deus, a morte em minha alma. A morte na panela. A panela pode estar podre, irmãos. A sua alma pode estar podre. Mas Jesus vai botar farinha, como Eliseu colocou farinha na panela. Jesus trará o bálsamo para a sua alma. Porque se você está onde Jesus está, tem alguém para cuidar do caldeirão envenenado. É a continuação do texto, versículo 41. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse, sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Algumas pessoas vão dizer, olha, Eliseu é muito inteligente, ele descobriu que se alguém está envenenado é só dar farinha para ele. Alguém que lê a Bíblia errado vai pegar farinha, está morrendo, comeu um chubinho, dá farinha. Não é isso. Não é isso o texto. Eliseu usa sempre elementos externos. Eu vou citar alguns para vocês. E eu já preguei sobre todos esses. O ferro do machado quando caiu no lago, que eles estavam trabalhando para montar uma escola de profeta. Qual foi o elemento que Deus usou para fazer o machado flutuar? Um graveto. Vocês lembram disso? Pegou o graveto, ele pergunta ao homem, onde caiu? O homem disse, caiu ali. Ele joga o graveto ali e o machado flutua. Quando ele abriu o rio Jordão, ele usou a capa de Elias. Quando ele purificou as águas, no capítulo 2, ele usou sal. Para curar a lepra de Naamã, ele usou o rio Jordão. Sempre usando esses elementos. Não é que a farinha combate o veneno. Eles usavam alguns elementos externos ali. Os homens viam, era algo visível e palpável, mas o ato se dava pela fé de Eliseu e pela autoridade que Deus tinha dado a ele. Aí ele diz, traga-me um pouco de farinha. Talvez pela coisa simbólica da farinha, de chupar as coisas, né? Se você bota um pouquinho de feijão, você taca a farinha chupa o feijão todo, você tem que botar mais feijão. Talvez por esse simbolismo. Ele taca a farinha e diz, o veneno será sugado e vai sumir. E pode comer. Era a fé de Eliseu. E eu repito aqui. Jesus pode curar o envenenamento da sua alma apenas com um olhar. Você crê nisso? Você veio envenenado para a igreja hoje? Você veio mal para a igreja hoje, amargurado, quebrado? No momento do louvor você chegou a pensar, eu estou orando, eu estou louvando, mas tem algo que me condena. Tem algo que está me impedindo de louvar. Há veneno na panela, Senhor. Deus vai colocar farinha nessa alma, vai chupar todo o veneno e vai dizer, agora está boa, volte para os seus irmãos e sirva os seus irmãos. Não foi o que ele fez com Pedro? Envenenado pela negação, ele diz, Pedro, tu me amas? Não foi? Depois, Pedro, tu me amas? E depois, Pedro, tu me amas? 3 vezes. Agora vai e fica no banco. Foi isso? Agora vai e apacenta os meus cordeirinhos. O veneno foi tirado, Pedro. Vai servir. Tem um outro pregador do meu lado. Pode deixar a criança em paz. Eu quero
terminar com algumas considerações aqui. Eu sei que a falsa doutrina envenena a alma, acaba com a fé. Um dos sermões que eu preguei, eu disse, cuidado, para você não se tornar endurecido e ir perdendo a fé, e deixar de acreditar naquilo que você acreditava antes. O tempo vai passando, você vai ficando mais frio, você vai abandonando doutrinas centrais da fé, daqui a pouco você não crê mais em nada. Daqui a pouco, para você, tanto faz viver sem Deus, né? Tanto faz. Cuidado com isso. A falsa doutrina tem o poder de fazer isso. Esses falsos ensinamentos que eu trouxe alguns aqui, é capaz de fazer isso com a sua alma. Há homens que não acreditam mais que a Bíblia é a palavra de Deus. Abrem a Bíblia só para falar de amizades, outros para fazer palhaçada. Enquanto o povo está rindo, está bom. Tem veneno ali também. Mas Jesus disse, olha, você sabe qual é o remédio para o veneno? João 15, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho pregado. Você crê que a pregação tem o poder de limpar as almas que a ouvem atentamente? Vocês creem nisso? Que a palavra de Deus, quando você recebe não como palavra de homem, mas como ela é, palavra de Deus, ela atua poderosamente em seu coração? Então recebe a palavra de Deus. Pastor fulano foi liberto, nem exorcismo teve. A palavra o limpou em silêncio. E todo o mal foi embora ao ouvir a palavra. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho pregado. Um outro ponto aqui. E aí eu quero que toda a igreja venha comigo para 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, que diz assim, eu espero vocês abrirem. Vamos primeiro do capítulo 3, versículo 14. Depois a gente vai para o 4, que é o ápice. 3,14, 2 Timóteo, diz assim, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Pastor, a Bíblia é a palavra de Deus? Olha, veja bem. É e não é. Mas, como assim? Ah, pastor, tem que ser firme. Ela é a palavra de Deus. E Jesus é Deus? É Deus. E o Espírito Santo? É Deus. Jesus vai voltar? Vai voltar. A igreja será glorificada? Será glorificada. Tem juízo final? Tem juízo final. Tem inferno? Tem inferno. Ó, veja bem não, tem. E como eu faço para escapar dele? Creio em Jesus. Não, mas eu quero escapar dele sem Jesus, então não dá. Tem como eu ir para o céu, mas sem estar perto de Jesus, porque eu não gosto de Jesus? Se tu não gosta dele, você quer estar no lugar onde ele está? Vai para o lugar onde ele não está. Que lugar é esse? Vai viver onde ele não está, que é o inferno. Você não gosta dele? Existe? Existe. A gente está aqui para impedir os homens de ir para lá? Estamos sim. Pregando a palavra de Deus, diligentemente, ensinando, exortando. Então, fique naquilo que você aprendeu e você tem convicção, a continuação do texto. Pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece, olha como Paulo chama a Bíblia, as sagradas letras. Timóteo é alguém que cresceu aprendendo as sagradas letras. É por isso que virou pastor. Porque pastor não pode ser neófito. Ele tem que manejar bem a palavra da justiça, a palavra da verdade. A continuação. Essas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para quê? Para o ensino,
para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Pastor, por que você não faz psicologia para ter um quezinho a mais? A Bíblia me torna apto para toda boa obra. E eu creio na psicologia também, tá? É só redimir algumas coisas ali. A graça comum, Deus deu sabedoria ao homem. Um amigo querido disse, fui no gabinete de um pastor, e no gabinete, ao invés de estar escrito pastor, estava fundido no gabinete, com letras fundidas, psicólogo fulano de tal. Pastor é pastor. Que ele abra o consultório dele em outro lugar e atenda como psicólogo, que não há erro. E eu disse, olha, seria muito difícil eu como psicólogo ver almas angustiadas chegando em meu consultório e eu não conseguir falar. Eu vou falar de Deus, não adianta. Como é que eu vou deixar a alma ir embora? Sem eu poder oferecer a ela o Deus vivo? Eu não sou contra, pastor, ser psicólogo, não. Mas na igreja, na boa obra, a Bíblia te deixa apto. Pastor, é só mais uma programação, mais uma coisa, mais um evento. É por isso que fulano não está assim. É por isso que ciclano, ou cicrano, né, que é o correto. Parece errado, mas é o correto. É porque está faltando isso. Ou aquilo. O que está faltando é a palavra entrar no coração dele, irmãos. Vamos parar com isso. O que está faltando é a palavra entrar no coração dela e dele. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, Eliseu era chamado de quê? Homem de Deus. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda e boa obra. Olha agora o cume desse texto. Aí é o capítulo 4. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto. Olha isso. Tu é pastor, Timóteo? Tu tem um púlpito? Você tem uma igreja? A Bíblia tem que dominar você. E tem uma outra coisa, diante de Deus e de Cristo, que vai julgar os vivos e os mortos, pastor Timóteo, eu o exorto solenemente, pregue a palavra. Põe a farinha na panela onde há morte, fazendo o quê? Pregando a palavra. Eu o exorto, mulher de Deus. Homem de Deus, eu o exorto agora, no seu trabalho, na sua liderança, pregue a palavra. Põe a farinha na panela dos seus liderados a partir de hoje. Às vezes tem alguém gritando com sussurros da alma e você não ouve, dizendo, líder, a morte na panela, só queria farinha. Só queria estancar o veneno. Mas como estanca? Eu o exorto solenemente, pregue a palavra. Não negocie a palavra. Pregue a palavra. Versículo 2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Sabe o que significa? No tempo onde parece que está tudo propício para a proclamação do Evangelho. Às vezes um monte de gente convertendo. E o tempo que não é propício. Ninguém se converte, um bando de perseguidores, perseguição vindo. É tempo e fora de tempo, em tempo bom ou em tempo ruim, ou tempo contrário, pode significar isso também. Pregue em tempo e fora de tempo, em tempo bom, em tempo mau, em tempo favorável, em tempo contrário. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e toda doutrina. Quer estancar o veneno de uma igreja? Prega a palavra. Quer estancar o veneno da sua própria alma? Pregue a palavra para você mesmo. Quer ficar limpo? Abra os ouvidos para a palavra.
Lembra do princípio que eu disse aqui, João 15. Vocês já estão limpos pela palavra. Leva isso em consideração para a sua vida. Ame mais a palavra. Saiba que toda vez que você estiver aqui e um pregador fiel estiver pregando a palavra, tem um caldeirão sendo mexido. A questão é, a morte na panela ou vida na panela? Tenha um zelo pela palavra. E eu creio até que pessoas contrárias à fé cristã, pessoas contrárias a Deus, podem cair de joelhos chorando na própria igreja, ao ouvir a palavra. A palavra tem o poder de converter o mais duro dos homens, o mais duro das mulheres. Você que está bem duro, está aí me ouvindo agora. Parece que detesta Deus e não gosta de Deus. É possível amanhã você se tornar o maior homem ou a maior mulher de Deus do Rio de Janeiro. Porque Paulo era perseguidor da igreja e se tornou o maior dos apóstolos. Você pode ser surpreendido por Deus. Há veneno na panela, mas há farinha na mão de Eliseu também. Que Deus venha abençoar a sua alma e a sua mente. Que você saia daqui hoje edificado pela palavra que Deus trouxe ao seu coração hoje. Fique de pé, vamos orar ao Senhor.